entendido, mas me refiro à apresentação da questão. Não sei se ele quer que resolva a questão como um todo. Não sei se ele não está contente apenas com essa sua explicação. Porque também não tem muito tempo, né? Exato, é isso que eu fico Se tiver pensando. dúvida, é preciso entrar no fórum, fazer um chat, não, Certo. fórum de dúvida, a sua dúvida, É, que aí até os próprios colegas podem estarem resolvendo também, pronto. só o professor, mas no fórum de dúvidas, fazendo fórum de dúvidas, Ronildo, eu nem tanto porque eu estou sem uma lista aqui, né? Mas, por exemplo, se tiver a lista compartilhada ou um problema compartilhado, eu também posso dar uma ajuda, né? E os demais também. E o aprendizado, ele vai ser feito assim, dessa maneira, trocando figurinhas. Vocês vão precisar discutir, não só no dia da prova, que vão procurar ficar inquietos, entrando em contato com aquele conhecido, com aquele colega, como você fez, como você deixou de fazer aquilo, isso ninguém vai poder evitar, mas não só nesse momento, mas em todos os momentos, agirem assim. Tem um grupo de vocês, né, que a gente não precisa estar participando do grupo de vocês, onde vocês, entre si, trocam figurinhas. E aí vocês Exatamente. vão aprender. Uma coisa importante que nem, como eu falei para você, nem eu, nem Ronildo, nem o MEC, nem ninguém vai poder garantir que vocês não vão conversarem durante as provas, que as provas vão ser feitas à distância, que vocês não vão trocar figurinhas e tal. Mas que isso não ocorra só naquele momento da prova, só para querer captar uma resposta e ganhar uma nota. Porque, no final das contas, eu já estou empregado, bem empregado, estou lutando para me manter, devido a esses governos ordinários que a gente tem. E o Ronildo está aí tentando também, já está também prestes a alcançar o prêmio da bem-aventurança. Mas vocês aí, amanhã vão estar na rua, vão estar precisando de um diploma e vão estar precisando de mais que o diploma é só um pedaço de papel. O conhecimento para ingressar no mercado de trabalho. Você viu o que aconteceu com o nosso ministro da Educação, né? Entrou pós-doutor, já perdeu o título de pós-doutor, já não era doutor, estão questionando o seu mestrado, daí a pouco vai ficar só com o Fundamental 1 e 2 incompleto. Então, ninguém vai querer viver de mentiras para toda a vida. É importante que vocês, desde já, aproveitem esse momento para que vocês possam ter um aprendizado, que o que vai ficar é o aprendizado. Por exemplo, o Ronildo foi aluno nosso, hoje ele está aqui, né? Está confortavelmente explicando para vocês algo que ele adquiriu na vivência dele com a universidade. Amanhã pode ser vocês. E nós gostaríamos, a ciência vive disso, dessas substituições. Ele é mais novo que eu, né? Ele está mais gostosinho que eu. Quer dizer, porque eu vou convergindo para a morte e ele está cheio de vitalidade, vocês é quem vão poder substituir a nós, né? Então é importante vocês terem isso em mente. Ok, Ronildo? Ronaldo, como você falou, né? Olha, na minha idade eu era gostoso. Olhe você e projete você para o futuro. Né? Ei, mas vamos lá, foco aqui. Antes de começar, eu queria fazer o seguinte, eu quero resolver uma questão, não sei se vocês fizeram, do último conteúdo, que ele é extremamente importante para a gente dar continuidade ao que a gente está fazendo aqui, né? Que é o seguinte, deixa eu pegar aqui a mesinha, pronto. Seja A igual a U mais W, B igual a 2U mais V menos W e C igual a V menos 2W, ou seja, esses vetores A, B, C, né, estão sendo escritos como combinação linear dos vetores U, V e W. Né? A gente tem aqui, olha,
Nesse caso aqui, por exemplo, é 1U mais 0V mais 1W. Nesse segundo caso aqui, você tem 2U mais 1V menos 1W. E esse terceiro, C, 0U mais V menos 2W. Então, esses vetores A, B e C foram escritos como combinação linear de UVW. Aí, eu quero mostrar que o VWLI, ou seja, linearmente independente, se e somente se esses vetores ABC, nesse conjunto ABC também foi LI. Né? Então, é uma ida e volta. Se esse é LI, então, obrigatoriamente, esse outro é LI. Se esse daqui for LI, obrigatoriamente, o primeiro vai ser também. Né? Então, esse tipo de demonstração, ele necessita de dois momentos. Uma ida, né? Eu não sei se vocês já sabem disso, mas quando a gente tem uma afirmação matemática, né, um teorema, uma proposição, a gente tem dois pedaços. A gente tem uma hipótese, parte dessa hipótese, e você tem uma tese, que é onde você quer chegar. Você vai verificar a veracidade disso daí. Você refuta ou aceita, né, ou corrobora com essa tese. Então, nesse primeiro momento, a gente pode fazer o seguinte, deixa eu só apagar esses rabiscos, e a gente ver aqui essa demonstraçãozinha, que vai ser fundamental para o assunto que a gente vai discutir hoje. Deixa eu ver, opções de ponteiro. Monildo, que programa é esse que você usa aí? É o PowerPoint. PowerPoint, certo. Né? Porque eu faço todos os slides. Né? Eu tenho ele aqui? Tem sim. Depois a gente testa ainda. Pronto, tá bom. Então, a ida é o seguinte. Se eu supor se esse conjunto U, V e W é LI, né? Eu estou supondo. Se isso é LI, então, aí vem minha tese. A, B, C, LI também, né? Isso é minha tese e é isso que eu quero demonstrar. Como é que eu posso fazer isso? Para a gente verificar se um conjunto é LI ou LD, o que eu tenho que fazer é escrever esse conjunto, né, como uma combinação linear dando vetor nulo. Ou seja, eu quero verificar se o A, o B, o C dão o vetor nulo com esses coeficientes aqui. Alfa, beta mais gama igual a 0. Você deve ter lembrado da última aula que a gente deu, que foi muito divertida até, que se esses vetores aqui, se esses coeficientes, esses números forem triviais, ou seja, solução trivial, é a única situação em que esses vetores, esse conjunto de vetor ABC vai ser LI. Né? Eu não sei se vocês lembram, mas da última aula eu pedi, por exemplo, para você encontrar 3 maneiras de escrever um vetor. Você tem a primeira maneira, que é com a solução trivial, né? No outro caso, você conseguiu também se os vetores forem nulos, e no último caso, você conseguiu, se no caso o conjunto era LD, então você conseguiu montar outros valores diferentes de 000. Mas nesse caso, a gente quer verificar se esse número realmente é 000. Se eles forem realmente 000, isso vai implicar dizer que o ABC, esses vetores aqui, são nulos, tá certo? Então, vamos tentar resolver isso aqui. Deixa eu só apagar, porque para não ficar misturando essa ruma de seta, né? Pronto. Apaguei até demais, não tem problema não. Caneta. Então, gama.
Então, a gente parte do seguinte. Eu tenho essa expressão, eu vou substituir o A. Eu sei que A é U mais W. O vetor U mais o vetor W. Mas, eu sei que o vetor D é igual. Então, o beta aqui, né? Abre parênteses, aí o B é 2U mais V menos o W. Mais aí tem o vetor C, que quem é o vetor C? É V menos 2W. Pronto. Isso aqui tem que dar o vetor nulo. Vamos ver como é que ele dá. Aí aqui, olha, eu vou fazer a distributiva. Eu vou fazer a distributiva com esse, e com esse outro também, né? Para não perder muito tempo, eu já vou colocar o resultado. E vou fazer o seguinte, eu faço a distributiva e evidencio o valor U, V e W. Então, fica assim, olha. Alfa mais 2 beta mais, deixa eu ver quem, mais, pronto, é só isso mesmo, né? Porque aqui você tem alfa U, mais 2 beta U, e aqui você não tem nada. Então, U. Aí vamos para o próximo. Mais, quem estão, onde é que tem os termos V? Nesse primeiro não tem nada, aí aqui a gente tem beta, né? Beta V, mais, e aqui a gente tem gama. Gama vezes o vetor V. Mais, o último caso, né, que é o W, você tem alfa, né, aqui, você tem menos beta, e você tem aqui menos 2 gama. Menos 2 gama. Não é isso? Isso daqui sendo igual a vezes W, sendo igual ao vetor nulo. Antes da gente continuar, eu queria perguntar para vocês e que respondam no chat. Eu sei que U, V e W, por hipótese, é LI. Eu parti afirmando isso. Aí me digam uma coisa, quanto vai valer esses coeficientes aqui? Por definição, eu sei que é LI, então, obrigatoriamente, uma combinação linear dos 3 vetores LI, dando o vetor nulo, obrigatoriamente é igual a quem? Comente aí no chat. Pronto, José Alisson falou que é 0. Né? Vocês concordam que é 0? Então, se isso é verdade, se isso é igual a 0, então eu posso fazer o seguinte, eu posso afirmar que alfa, essa primeira parte, mais 2 beta, é igual a 0, aqui a gente não tem mais vetor nulo não, porque são escalares, né? Você tem também que beta mais gama é igual a 0 e alfa menos beta menos 2 gama é igual a 0. Você tem esse conjunto, né? 3 equações, 3 variáveis, né? Com um conjunto que é linearmente independente do outro. Então, quando vocês... Eu vou deixar esse pedacinho para vocês como exercício, certo? Vocês vão calcular o valor de alfa, beta e gama, é só resolver esse sistema. Eu sei que lá em álgebra linear a gente aprende mais ferramentas para resolver sistema, né? Mas, por exemplo, você pode somar essa segunda equação com a terceira, depois fazer uma brincadeira aí com a primeira e rapidamente vai ser resolvido, né? Mas eu já vou dar o spoiler aqui. Isso aqui vai ficar como exercício para vocês, mas eu descobri que alfa, beta e gama é igual a 0. Ou seja, é a solução trivial. Isso implica dizer que esse conjunto, partindo do pressuposto que o VW é LI,
Então, como os valores de alfa, beta e gama deram 0, o conjunto ABC também é LI. Agora, a gente tem que fazer a volta, né? Porque toda demonstração que tem um se e somente se, você tem a ida e a volta, né? Geralmente a gente faz assim, uma setinha apontando para o outro lado, que é a volta. Então, olha, a nossa hipótese, ela vai mudar. A gente vai partir de uma situação em que o A, o B e o C é LI. É LI. Então, partindo disso daí, eu quero mostrar que o conjunto U, V e W também é LI, certo? Então, como é que eu posso fazer? É basicamente o que a gente fez na questão anterior. Só que, nesse caso aqui, ele vai precisar de um passo a mais, que é qual? É conseguir escrever os vetores U, V, W como combinação linear dos vetores A, B e C. Como assim, professor? Bom, eu antes de a gente propriamente começar a questão, a gente tem que fazer pequenas manipulações que são um pouco chatas, né? Que é o seguinte, você sabe que o vetor A é igual a U mais W. Você sabe que o vetor B é igual a quem? 2U mais V menos W. Aí, olha, aqui eu vou fazer uma coisa, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Vou botar um verde, foi para azul. Enfim, eu vou fazer uma coisa que é multiplicar toda essa expressão aqui. Vou multiplicar por menos 2. Se eu multiplico nesse lado por menos 2, esse aqui eu multiplico por menos 2 e aqui fica menos 2. Certo? Então, olha, eu tinha A é igual a U mais W. Se eu multiplicar todo mundo por menos 2, fica menos 2A, menos 2U, menos 2W. Né? E agora eu somo com essa expressão aqui, né? Com a segunda expressão, que é a que relaciona a B. Então, eu tenho menos 2A mais B igual. Esses U's, eles vão se anular, né? Você tem menos 2U, menos U, então, mais 2U, então eles se anulam. Você tem um V aqui, menos 3W. Ok, então a primeira parte foi feita, mais ou menos. Aí agora eu volto para essa expressão aqui, olha. Eu tenho um C, né? C é igual a V menos 2W. Então, se eu multiplicar todo mundo por menos 1, então vai ficar menos C igual a menos V mais 2W, né? Então, vamos ver aqui. Menos C igual a menos V mais 2W. Aí, novamente, eu vou... lógico, existem mecanismos um pouco mais fácil para encontrar essa solução aí. O problema é que a gente ainda não tem essas ferramentas, né? Isso aí vocês vão aprender lá em álgebra linear. Então, você soma esse com esse, vai se anular. Quando você soma esse com esse outro, menos 3W mais 2W vai dar menos W. E aqui vai ser menos 2A mais B menos C. Então, você encontrou o valor de W, né? Vou destacar aqui, que isso é um feito importante. Que W, você sabe que menos W é igual a 2A, ou melhor, menos W é igual a menos 2A mais B menos C. Então, W vai ser o oposto, ou seja, 2A menos B mais C. Pronto, perfeito. Aí agora, partindo disso, a gente consegue encontrar todos os outros. Porque, olha, deixa eu mudar a cor da caneta aqui.
para ficar opções de ponteiro, cor de caneta, ou agora sim um verde. Pronto. Então, eu sei que A é igual a U mais W. Se eu pegar esse vetor W e passar para o primeiro membro, então, e inverter aí, né, a gente tem que U é igual a A menos W. Só que quem é W? W, U vai ser igual a menos 2A menos B mais C. Né? Por culpa desse menos aqui, eu tenho que mudar o sinal de todo mundo. Ou seja, U vai ser igual a A menos 2A, ou seja, menos A. Ô, Mais... Ronildo, menos C, não? Oi? Ah, porque você colocou o sinal de menos e para a gente não substituir ainda não, tá certo. Exato. Aí fica menos 2B, né? Fica mais 2B e menos C. É isso, né, professor? Menos 2B. A Opa, menos 2. não. Eu acabei engolindo isso aqui, só um instante. Não tem esse 2, não. Pronto. Aí. Sim. Certo? Ok. Então, voltando aqui, a gente já encontrou o valor de U. E só falta agora o valor de C, né? Ou melhor, o valor de V. E eu faço a mesma coisa aqui. Eu pego esse outro pedaço, que é menos 2W, e jogo para o outro lado. Então, você vai ter que V é igual a C mais 2W. Você já sabe quem é o valor de W. Né? Então, V é igual a 2 ou a C mais 2 vezes 2A menos B mais C. Então, o vetor V é igual. Aí você vai ter C mais 4A menos 2B mais 2C. Agora só é agrupar, né? Você vai ter, nesse caso, vou escrever aqui embaixo para poder ter espaço para escrever ali na frente. Então, V é igual a 4A, que é igual a menos 2B mais 3C. Perfeito. Aqui. Então, se você pensar bem, essa volta é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque depois de eu ter feito essas contas todas, agora é que eu estou no início da questão. Né? Eu já consegui escrever o vetor U, V e W como combinação linear dos vetores ABC. Né? Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Para supor que, para verificar se o conjunto, a hipótese é que ABC é LI. Né? Então, a tese é que o VW vai ser também LI. Então, o que é que eu faço? Eu escrevo o vetor UVW como combinação linear. Eu vou usar os valores alfa, beta e gama, certo? Então, ou melhor, para vocês ir se acostumando, já que eu já usei esses valores aí, eu vou usar o XYZ. Né? Porque a gente vai falar sobre mudança de base, então a gente já pode ir introduzindo isso. Eu vou mudar também a cor da caneta para, mais uma vez, agora eu vou deixar preto. Pronto. Acho que agora que deu certo. Então, olha, eu vou escrever uma combinação linear, aí vai assim, X, U, mais YV, mais EW, igual ao vetor nulo, né? Porque eu quero conferir se o UVW, esse conjunto, é igual LI. Então, ele vai ser LI quando você criar uma combinação linear desses vetores dando o vetor nulo e esses valores x, y, z forem iguais a zero. Então, eu escolhi x, y, z simplesmente porque eu já usei alfa, beta e gama. Só para não repetir a notação, mas poderia ser praticamente qualquer letra.
Então, vamos lá. O que é que eu posso fazer isso? Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, que é qual? É substituir o U. Quem é o U? U vai ser, a gente já descobriu aqui, nesse momento aqui, olha. U é igual a menos A, mais B e menos C. Mais, aí vamos lá, quem é V? Então, Y vezes, quem é V? V a gente descobriu que é 4A, mais, menos 2B, mais 3C. E, por fim, você vai ter que W então vou fazer assim, Z, eu espero que caiba aqui. Z é igual a 2A menos B mais C. Pronto, ficou apertadinho, mas eu acho que vocês conseguem acompanhar. Então, quando a gente fez isso, a gente conseguiu montar... Ah, faltou só o pedaço mais importante, né? Isso daqui é dando o vetor nulo. Essa conta todinha dando o vetor nulo. Para não ficar muito desorganizado, eu vou apagar esse pedaço aqui. Vocês já copiaram? Brincadeira. Só um instante. Pronto. Era bom que essa borracha fosse tipo um tugu-tugu. Era. Onde passasse a coisa, mas o problema é que, enfim. A melhor ferramenta é o Smooth Draw. O problema é que ele é limitado, né? O tamanho da tela e não tem várias paisagens. Então, a desvantagem dele é essa, né? Mas vamos voltar aqui, ó. Pronto. Então, fazendo a mesma coisa que a gente já fez várias vezes, eu quero evidenciar os vetores A, B e C. E como é que eu posso fazer isso? Vamos lá, eu vou escrever aqui, onde tiver A, eu vou separar, né? Eu vou evidenciar os A. Como é que eu posso fazer isso? Você tem menos X aqui. Aí aqui você tem 4Y, né? Olha, mais 4Y. E nesse último você vai ter 2Z. Mais 2Z. Isso tudo vezes o vetor A. Mais, aí vamos para o vetor B. Você vai ter X positivo mais, desculpa, menos, esse aqui é o menos, porque fica menos Z. Né? Então aqui vou voltar aqui, opções de ponteiro, caneta. Vamos. Menos Z. Menos Z. Isso vezes o vetor B. Agora eu tenho que somar com o terceiro. Eu vou continuar aqui embaixo. Né? Que eu vou evidenciar aqui o C. Então, como é que vai ficar? Menos X. O Y vai ficar mais 3Y. E o Z mais Z. Isso vezes o vetor C, que é igual ao vetor nulo. Então, novamente, a gente partiu da hipótese que ou melhor, que A, B, C, esse conjunto de vetores aqui, é LI. Ele ser LI implica dizer que os coeficientes que estão associados a ele, nessa combinação linear, dá igual a zero. Então, isso faz com que, obrigatoriamente, menos x mais 4y mais 2z seja igual a zero, né? Porque ele está associado com o vetor A. Né? Eu posso descobrir também que x menos 2y menos z é igual a zero, porque ele é um coeficiente do vetor B.
E por fim, eu sei que menos x mais 3y mais z é igual a zero. Por quê? Porque ele está associado ao vetor C. Né? Então, por mais que eu esteja com preguiça, mas de fazer pelo menos essa daqui, eu quero mostrar que o x, y e z é igual a zero. Se eu somar essa segunda expressão com a primeira expressão, a gente anula vários termos aqui, né? O x se anula com x, sobra só um y igual a zero. Se o y for igual a zero, então eu vou ter aqui que o x é igual ao z. Não é isso? E aqui, nessa primeira, eu vou ter que 2... X igual a menos 2z. X... Na cima você tem x igual a menos 2. A mais 2z, né? Menos x igual a menos 2z, então x igual a 2z. Certo. Aí você já tem que... Sim, subtrai uma expressão da outra, você vai ter que z igual a zero, né? Se você subtrair essa primeira expressão... Não, mas isso aí é um... tá certo mesmo, porque isso aqui não é um múltiplo não, né? Que tá certo mesmo, olha. Eu subtraio a primeira expressão dessa da segunda, ou seja, essa asterisco de 2 asteriscos, aí vai ficar esse menos esse, zero. 2z menos z igual a zero. Então, z igual a zero. Né? Automaticamente, se x é igual a z, então x é igual a zero também. Né? Então, a gente consegue... Pega esse z aqui que você encontrou, x igual a z, e substitui na outra equação, né? Aí você teria x igual a 2x, então sim. X igual a zero. Perfeito. Né? Então, olha, o que foi que a gente fez aqui? A gente conseguiu mostrar que se eu tiver um conjunto que ele pode ser escrito como combinação do outro conjunto, né, ele será LI se o outro for LI também, né? Digo, dependendo da forma que você escrever ele. Inclusive, eu quero deixar para vocês esse probleminha, que ele é relativamente mais simples do que o que eu acabei de fazer, que era com 3 variáveis, né? A única dica que eu deixo é que, do lugar de deixar dessa maneira, você pode fazer assim, olha, que o vetor A é igual a U mais V, e o vetor B é igual a U menos V. Não é isso? Então, mostre que, sendo A igual a U mais V, B igual a U menos V, o conjunto UV-LI, se somente se o conjunto AB também for LI. É basicamente isso. E, para finalizar essa parte aqui, tem um terceiro exercício que agora ele trabalha com mais de 2 variáveis. Com a terceira variável é basicamente a mesma coisa. Vocês percebem que esse tipo de questão, eles exigem prática, né? Porque você vai resolver sistemas lineares. Então, em relação a esse assunto, é basicamente isso. Agora, eu queria conversar com vocês. Professor, o senhor quer adicionar alguma coisa? Não, volta aí um pouco aí só, quer dizer, volta aí. Quer dizer, por exemplo, naquele exercício, esse exercício aí mesmo, né? Ó, você pegou, se você está no R2, né? Falando aqui para o aluno, se você está no R2, então o vetor, ou esse conjunto que contém os vetores U e V, e esse conjunto que contém as diagonais, a diagonal superior, a diagonal principal e a diagonal secundária, que é U mais V, U menos V, apesar que esses vetores U mais V e U menos V, eles são combinações, né, de U e V, então, mas você tem duas bases para o R2, né? Porque se esse aqui for uma base, ou seja, se ele for linearmente dependente, gera o R2, esse daqui também
vai ser linearmente dependente e gerar um R2, ou seja, você tem duas bases aparentemente distintas, porque uma é o IV e a outra são combinações lineares de U e V, mas mesmo assim você tem uma base. Bota aquele outro que você tinha 3 vetores. Sim, só um instante, professor. Deixa eu só... Eu já boto. Vou só pausar o microfone aqui, Chico. Pronto, esse aqui. Então, você tem o item A ou o item B, você tem U, V e W vetores, né? LIs. Então, se você combina ele, a primeira componente U mais V, aí o outro segundo vetor, U mais W, e o terceiro vetor, V mais W, se esse for LI, esse conjunto também é LI. Se você está no R3, isso aqui é LI, LI gera o R3, né? Porque você tem 3 vetores. Aqui também, como ele é LI, se somente se o outro for LI, então você vai ter uma outra base do mesmo espaço. Você tem uma base, os vetores U, V e W, e outra combinação, cada vetor da nova base, uma combinação dos vetores U, V e W, certo? Eles são diferentes, mas eles geram o mesmo espaço. Então, você tem uma base e tem outra base. O que o Ronildo fez, o que o Ronildo tem feito aí é resolver o sistema. É que assim, porque se eu pegar um vetor qualquer e escrever como combinação de linear de U, V e W, eu vou ter umas coordenadas. Tá certo? Vai ter umas coordenadas. Por exemplo, eu pego um vetor qualquer, um vetor K, ele pode ser escrito como sendo A vezes U, mais B vezes V, mais W, mais C vezes W. Aí a pergunta é, como ficaria esse mesmo vetor K se eu estivesse escrevendo ele não como combinação linear destes, mas como combinação linear destes? Então, ele seria um certo C1 vezes U mais V, mais um certo C2 vezes U mais W, mais um certo C3 vezes V mais W. E quando você resolve isso, você percebe que essas duas coisas estão relacionadas por sistemas, como o Ronildo fez. Então, você poderia... Aqui eu teria as coordenadas direto, seria A, B e C, né? E aqui eu precisava manipular, mas eu teria que as novas componentes, C1, que multiplica U mais V, C2, que multiplica U mais W, e C3, que multiplica V mais W, esses novos escalares, na verdade, eles vão ser funções que vai depender de A, B e C, que são os coeficientes do primeiro conjunto. O mesmo acontece aqui, tá certo? E por quê? Porque a gente vai ter que reconhecer quem é C1, C2 e C3 em função do que eles tinham antes aqui, que era A, B e C. Uma vez que U mais V são vetores que estão aqui, U mais W são vetores que estão aqui, e V mais W são combinações de vetores que estão aqui. Entendeu aí, Ronildo? Perfeito, professor. Só um instante aqui, pode continuar falando? Pronto, ótimo, professor. Vamos continuar? Vocês estão conseguindo me ver? Enfim, estão me ouvindo, né? Vamos lá. O problema é que aqui tem uma furadeira trabalhando aqui ao lado, né? Mas vamos tentar. Nesse momento, na realidade, mais do que uma aula expositiva, eu queria fazer uma conversa. A gente vai falar sobre bases, né? E eu queria acompanhar vocês no chat. Eu vou perguntando algumas coisas e vocês vão complementando, né? Vão conversando. Aqui no PowerPoint, ele tem umas ferramentas interessantes
não as ideais. Ronildo, eu vou dar uma saidinha, volto já. Vou aqui tomar uma água, dar uma saidinha. Pode ficar aí à vontade, viu? Valeu. Então, eu queria conversar o seguinte, vamos lá. Imagine que esse vetor aí venha a ser o vetor U. Deixa eu ver, consigo escrever aqui. Esse aqui é o vetor U. Esse outro vetor aqui, pronto, ele tem o mesmo sentido, mesma direção do vetor U, né? Eu vou chamar esse vetor aqui um vetor de V. A primeira pergunta que eu quero fazer a vocês, baseado nas coisas que vocês já viram, é que eu posso escrever o vetor U a partir do vetor V? Me digam aí, eu posso escrever o vetor U a partir do vetor V ou vice-versa? Não? Deixa eu ver. Alguns acham que sim, outros acham que não. E aí, eu posso? Considerando, esses vetores, eles são paralelos, ou seja, as retas suportes deles, né, essa reta é paralela a essa outra reta. Aí me responda, eu consigo escrever o vetor U como uma combinação, como alguma mistura, alguma coisa do vetor V, ou vice-versa, o vetor V como alguma mistura do vetor U? Perfeito, Fernando, é isso mesmo. Usando o escalar, né? Então, olha, eu sei que o vetor U, por exemplo, ele pode ser escrito como um alfa V. Não é isso? Então, eu escrevi o vetor U como uma combinação linear de um único vetor chamado V. Certo? Se eu botar só o V sozinho, esse vetor aqui, V, esse vetor, por definição, ele é LI. Agora, se eu colocar o vetor U e o vetor V no mesmo pacote, esse conjunto é LI ou LD? LD, exato. Esse conjunto, olha como o nome faz todo sentido. Os vetores, eles são linearmente dependentes, porque eu consigo criar um múltiplo escalar que relaciona um com o outro. Ou seja, um é dependente do outro. Perfeito. Aí vamos para a segunda provocação. Agora, eu quero fazer a mesma coisa. Ou melhor, quase a mesma coisa. Eu venho aqui, eu vou inserir um vetor. Eu vou só aumentar a espessura dele. Pronto. Eu sei que esse vetor é um vetor U. E eu vou criar um novo vetor. E eu vou criar um vetor V, que é assim. Pronto, desse jeito. Eu tenho um vetor U e eu tenho um vetor V. Aí eu pergunto, eu consigo agora criar um vetor... na outra eu fiz um vetor U a partir de V. Eu consigo novamente criar um vetor U a partir de V? Não. Por quê? Exato, isso mesmo. Que bom. Exato. Então, olha,
Na realidade, Jefferson, eles podem até estar no mesmo plano, né? Porque dois vetores eles podem estar no mesmo plano e não obrigatoriamente serem paralelos. Mas olha, a gente pode pensar assim, que as retas suportes deles, elas são distintas, né? Elas não são exato, ela tem sentidos diferentes. Na realidade, ele tem a direção, né? Porque, olha, vamos lá, o módulo é o tamanho, a direção é o ângulo, e o sentido é para onde está apontando, para frente ou para trás, né? Então, eles têm uma direções diferentes. Perfeito, então vocês estão certos. Então, vocês concordam que esses vetores, esse conjunto U e V, é o que? LD ou LI? LI. Eles são independentes um do outro. São linearmente independentes. São linearmente independentes. Né? Então, ok. A gente já fez isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um terceiro vetor, né? Como eu não tenho nada para fazer, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um terceiro vetor, que não tem nada a ver com esses dois vetores aí. E eu vou deixar ele um pouquinho maior. E eu vou chamar esse vetor... sim, para fazer uma demonstração de um LD, pode ser. Né? Para fazer uma demonstração de um LD, você basta conseguir encontrar um sistema cujas coordenadas seja aqueles alfa, beta e gama, venham ser diferentes de zero. No que eu resolvi, deu 0, 0, 0. Eu posso resolver também. Deixa eu só fazer isso daqui, né? Porque eu estou tentando... Vamos tentar construir um negócio bem bacana. Esse vetor W, vocês concordam comigo que o vetor W, ele não é paralelo com o vetor U? Por mais que, tipo, esteja apontando para quase a mesma direção aí, eles não são paralelos. Da mesma forma que o W, ele não é paralelo com o vetor V, né? Mas eu consigo escrever... Então, assim, eu posso até escrever dessa maneira, que o U e o W, LI. Eu posso escrever também, tranquilamente, que o V e o W é LI. Vocês concordam, né? Agora, eu pergunto, o conjunto U, V e W é LI? Os três vetores. Será que é? Uma pergunta. Quando é que um conjunto é LI? Quando você consegue uma combinação linear desses vetores resultando do vetor nulo, né? Então, tá bom. Vamos fazer um teste? Vamos ver se eles são LIs, ou seja, se eu conseguir... Preste atenção nisso. Se eu conseguir escrever um vetor como mistura dos outros dois, isso implica dizer que o conjunto não é LI. Entenderam o que eu disse? De novo, eu vou fazer o seguinte, inclusive. Eu vou pegar esse safadinho do U, o safadinho do V e o safadinho do W. Para não... Opa, aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou jogar isso tudo em um espaço em branco. Opa, meu Deus. Será que eu perdi? Não, perdi não. Tá aqui.
Eu vou tirar essas distrações aqui. Vocês podem assinar a lista de frequência, viu aí? Vamos lá. Vamos pensar aqui no que eu disse. Eu perguntei a vocês se o U, o V e o W, eles são LIs. A maioria disse que era. Vamos pensar um pouquinho. Será que é mesmo? Eles vão ser LIs se uma combinação linear deles der o vetor nulo. Ou seja, alfa U mais beta V mais gama W dando igual ao vetor nulo. Vocês concordam, né, com isso? Então, obrigatoriamente, esses coeficientes aqui têm que ser zero, para isso ser um vetor nulo, para isso ser LI. Se não for LI, então eu posso fazer o seguinte, eu vou passar esse W para o outro lado, olha o que vai acontecer. Então, vai ficar menos lambda W igual a alfa U mais beta V. E como esses valores de alfa, beta e gama não são obrigatoriamente zero, eu posso escrever dessa maneira. W é igual a alfa U mais beta V dividido por menos gama. Vocês concordam com isso? Bom, eu estou... Pronto, exato. Eu estou supondo aí que eles não sejam. Então, se eles não forem, eu consigo escrever um vetor como mistura, ou a palavra correta é como combinação linear dos outros dois. Então, vamos fazer isso aqui agora? Eu não sei se vocês vão acompanhar, mas olha. Eu vou pegar esse vetor aqui. Eu vou pegar esse vetor V. E eu vou tentar usar aqui, olha. E eu quero fazer uma mistura deles dois de maneira tal que resulte nesse vetor aqui. Certo? Não é bem produto vetorial, é só soma mesmo de vetores. Então, como é que eu posso fazer isso daqui? Vocês concordam comigo? E, olha, esse vetor aqui é o vetor V, não é? Isso é o vetor V. Agora, deixa eu mudar a cor da caneta, vermelha aqui. Se eu pegar esse vetor aqui, esse vetor que sai da origem até essa extremidade, eu vou ter um alfa V, ou seja, um múltiplo escalar de V. Vocês concordam? Perfeito. Agora, olha, eu vou pegar esse mesmo vetor aqui, o vetor U, e vou trazer ele para cá. Só que eu não consegui trazer ele todo, concordam? Eu não consegui trazer ele todo. Eu consegui trazer parte dele. Então, eu consegui trazer um beta V, ou melhor, um beta U, desculpa. Um beta U. Um múltiplo escalar, né, do U. Então, eu peguei o W e eu consegui escrever ele como um alfa V mais beta U. Poderia ser na ordem diferente para ficar mais bonitinho, mas tudo bem, foi o que a gente conseguiu fazer. Então, olha aqui. Eu descobri que W ele pode ser escrito como um alfa V mais beta U. Aí, novamente, eu pergunto. O W, ele é dependente ou independente desses outros dois vetores?
dependente. Exato. Então, esse conjunto aqui, como o W ele é dependente desses outros dois, esse conjunto é linearmente dependente. Certo. E até aí tudo bem. Agora, eu quero fazer uma coisa. Deixa eu ver se eu quero. Só olhar aqui no script. Né? Pronto. Então, eu vou pegar esse mesmo conjunto de vetores aqui. Eu peguei aqui opa, peguei errado. Só um instante. Vou pegar o mesmo conjunto de vetores. E vou jogar. Eu acho que vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar. Aqui. Eu tenho um vetor W. Eu tenho um vetor W. Eu tenho um vetor U. E eu tenho um vetor V. Aí, vocês percebem que eu consegui escrever o vetor W a partir de U e V, né? E eu sei que U e V, só esses dois vetores, eles são LIs. LIs. Então, eu consigo dizer o seguinte: conjunto U e V é LI e gera o vetor W. Se eu tentar pegar um outro vetor sem ser W, eu quero, sei lá, um vetor bem esquisito. Eu quero um vetor Z. E esse vetor Z, ele é assim, desse jeito. Pronto, aqui, olha. Desse jeito. Um vetor Z. Será que eu consigo, a partir de uma combinação linear, escrever esse vetor Z a partir de U e V? Sim, perfeito, Fernando, isso mesmo. Então, como é que eu posso fazer isso? Olha, eu vou fazer o seguinte. Exato. Pronto, então, para não perder tempo, é o mesmo procedimento. Eu pego, aí nesse momento, nesse caso, eu vou precisar de pegar um inverso e tal. Mas eu consigo escrever qualquer vetor do plano com apenas U e V. Quando eu consigo fazer isso, ou seja, quando eu consigo gerar vetores, eu chamo isso de esse conjunto que eu consegui gerar os vetores, eu chamo de base. Então, a base do R2, que é onde a gente está vendo, no plano, é o conjunto dos vetores. A notação de base, se eu não me engano, é assim. Faz muito tempo que eu não vejo isso, mas vamos lá. O conjunto de vetores que eu consigo escrever todos os outros vetores do plano. E mais do que isso, que eles sejam LIs. Porque você deve concordar comigo que se eu perguntassem a você, considere o vetor U, V e Z. Esses três vetores, eles conseguem descrever todos os vetores do plano? Você vai dizer sim. Ora, U e V são suficientes para escrever todos os vetores do plano, então eu adicionar um vetor não vai atrapalhar. Exato, não vai atrapalhar não. A questão é que esse vetor aqui, ele é desnecessário, ele é intrometido. Ele é o que a gente chama de supérfluo, certo? Então, para eu escrever qualquer vetor do plano, eu preciso apenas de dois vetores que sejam linearmente independentes. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Podem comentar aí.
pessoal. Ok. O computador está começando a dar sinais de morte, mas acho que dá tempo de terminar a aula. Então, olha, a gente entendeu mais ou menos, não definiu nada. Mas a gente até pode dizer, olha, o que é uma base? Se cair numa prova, se cair num questionário. Defina a base. Base é um conjunto de vetores linearmente independentes que consegue gerar o espaço que você está analisando, né? Aí entra uma questãozinha que vocês vão ver mais profundamente lá em geometria, em álgebra linear, que é relacionado à dimensão do espaço. O que seria a dimensão do espaço? É a quantidade de vetores que você necessita para gerar aquele espaço. Por exemplo, no R2, que é simplesmente a altura e largura do plano cartesiano, você precisa de 2 vetores. No R3, né, você vai precisar de 3. Então, a dimensão é a quantidade de vetores necessários para gerar o plano. Perfeito. Então, vocês entenderam mais ou menos a noção intuitiva de base. Aí é importante vocês dar uma olhadinha lá no livro, né? E decifrar mais um pouquinho. Aí, olha, deixa eu ver aqui, pronto. Vou pegar esse vetor aqui. Pronto. Peguei. Vamos lá. Aqui eu tenho um vetor U, aqui eu tenho um vetor V, aqui eu tenho um vetor W e aqui eu tenho um vetor Z. Deixa eu fazer algumas brincadeiras aí. O vetor U e o vetor V, vocês já disseram, LI. Eu pergunto, o vetor U, o vetor W, LI? Sim, exato. O vetor U e o vetor Z, LI? E aí, o vetor U e o vetor Z, perfeito. O vetor... Então, vocês percebem aí, se eu pegar 2A2, eu tenho um conjunto LI. Vocês concordam? Então, olha que impressionante e guardem isso. Todo conjunto formado por 2 vetores linearmente independentes podem gerar o R2. De novo, todo conjunto de 2 vetores linearmente independentes pode gerar o R2. Por quê? A dimensão do R2 é 2, ou seja, você precisa de 2 vetores. Eles são linearmente dependentes, então a partir de combinação linear você consegue escrever qualquer outro. Você não entende muito bem, não. Eu só vou fazer isso e a gente pode terminar, tá certo? A aula, porque o meu computador tá... Sempre. Deixa eu mostrar um exemplo. Eu vou pegar aqui o vetor U, eu vou pegar o vetor V. Vocês já viram como eu consegui montar o vetor W. E como foi que eu fiz isso? Foi dessa maneira aqui, né? Eu peguei um múltiplo escalar e coloquei assim. Então, eu posso dizer que W é alfa V mais beta U. Mas eu agora vou esquecer o U e eu quero montar o vetor W com esse outro. W vai ser montado com V e com vetor Z. Como é que eu posso fazer isso daqui? Bem simples, olha. Eu tomo um vetor oposto de Z. Como assim um vetor oposto de Z? Eu posso tomar um vetor
apontando para... Opa, desculpa. Um vetor apontando para cima. Concorda? Isso daqui vai ser um escalar que eu vou chamar de gama, eu estou sem criatividade, gama Z. Pode ser tipo menos Z. Concordam? Né? Um vetor que é paralelo, é múltiplo escalar, então eu posso escrever como um escalar vezes esse vetor. Certo? Então, depois de ter feito isso, eu posso puxar aqui, olha, e escrever um outro vetor que é paralelo a V, só que tem um tamanho levemente menor, chama delta V. Menos V, será que eu consegui? Não, eu não consigo menos V, por quê? Porque esse bicho está apontando para esse lado, e o V está indo apontando para o mesmo lado também, entendeu? Então, não seria viável, né? Pronto. Fernando, você despertou uma coisa interessante, uma pergunta interessante que eu vou ter que comentar. Mas, olha, você entendeu porque eu não posso... Sim, sim. Na realidade, vamos lá, é mais ou menos isso, olha. Eu sei que U e V é uma base. O que eu estou fazendo aqui, na realidade, eu estou tentando fazer o V e o Z como uma base, né? O V e o Z. E a partir daí eu estou escrevendo o vetor U, o vetor W, como uma combinação. Desculpa. Como uma combinação de V, como uma combinação de V e de Z. Você está entendendo o que eu estou fazendo? Então, olha, em resumo, isso tudo, essa toda enrolada que eu fiz aqui, foi o seguinte. Dados os vetores U e V, nessa ordem, eu consegui escrever esse vetor W como a seguinte combinação. Eu acho que foi assim, alfa V mais beta U, né? Ou, para ficar mais bonitinho, eu vou deixar ordenado, ficou beta U mais alfa V. Isso aqui a gente fez nesse slide aqui, olha. Beta U mais alfa V. E eu consegui escrever também o vetor W como quem? Vou seguir a ordem. Delta V mais gama Z. Vocês concordam? Eu consegui escrever esses vetores de maneiras diferentes. Ou melhor, eu consegui escrever o mesmo vetor com combinação de vetores diferentes. Concorda? Olha, para essa base U e V, esses coeficientes são únicos. São únicos. Não existiria uma outra maneira de eu escrever esse vetor aí. Não existiria. Porque isso daqui é um número. Isso daqui é um número também. Então, os números que estariam junto com U e com V, eles são únicos. Únicos. Da mesma maneira, os números que estão associados ao V e o Z, que é outra base. V é linearmente, o conjunto VZ é linearmente independente, mas eu estou falando desses coeficientes. Esses coeficientes podem até ser que um é parecido com o alfa ou beta do item anterior, mas é o seguinte, esse conjunto de beta, alfa, para o conjunto linearmente independente U e V, e esses coeficientes delta e gama para esse conjunto
relacionado com V e Z, eles são distintos, certo? Vocês estão entendendo? Então, olha, qual é a semelhança que um tem com o outro? Ou seja, qual é a semelhança do conjunto U e V com o conjunto V e Z? O que eles têm de semelhança? Eles são linearmente independentes, eles são formados por dois, né? Então, vocês devem concordar comigo que eles são base do R2. Esse conjunto é uma base de R2. E se eles são base de R2, eles são bases distintas, porque você tem vetores distintos. Aqui você tem o U e V, aqui você tem V e Z. São duas bases para o Rn. Então, eu consigo escrever um vetor W em diferentes bases. A questão é, será que eu consigo mudar de uma base para outra? Será que, olha, se V é igual a esse monstrinho aqui, se W é igual a esse monstrinho, e W é igual a esse outro, será que existe alguma maneira de igualar as equações, misturar coeficientes e, a partir daí, encontrar uma maneira de relacionar essas duas expressões? Sim, existe, e o nome disso é mudança de base. E, por fim, já para libertar vocês, eu pergunto, qual vai ser a melhor base possível? Qual é a melhor base possível? Alguém tem algum palpite? Imagina o seguinte, eu quero escrever esse vetor aqui. Pronto, perfeito, uma boa iniciativa. Eita, meu Deus, a bateria está acabando, eu não sei se vai dar tempo de terminar a aula, mas tudo bem. Mas isso daqui vai ser a coisa mais importante da aula. Imagine que eu coloque um vetor na origem, certo? E tome dois vetores linearmente independentes, I e J. Eles são ortogonais e são normais. Então, são ortonormais. Concordam? Né? Ortogonais com normais. Então, esse vetor aqui, olha que coisa linda. Olha só esses raios de luz. Eu consigo escrever ele dessa maneira aqui. Isso daqui vai ser um x vezes i, que é um múltiplo escalar do i. Isso daqui vai ser um y vezes o j. Vocês concordam? Então, esse vetor aqui, eu consigo escrever ele como xi mais yj. Não é? Vocês estão entendendo? Então, olha que coisa linda. Esse ponto aqui é 0, 0. Esse ponto aqui vai ser exatamente x e y. Então, se você tiver uma base colocada na origem ortonormal, ou seja, os vetores unitários são ortogonais, você simplesmente vai ter como descrição do vetor esse ponto aqui, que vai ser quem? Vai ser o múltiplo escalar do vetor i com o múltiplo escalar do vetor j. Ou seja, a gente conseguiu montar uma coisa muito importante chamada coordenada. Né? Então, esse x, y, que são as coordenadas do vetor, não é nada mais, nada menos do que o múltiplo escalar dos vetores da base que são ortonormais. Vocês entenderam? Eu acho isso muito lindo, eu fico emocionado. Exato, exato. Por quê? Porque se eles estão na origem, né? Você consegue... por que da extremidade? Porque ele inicia no 0, 0. Então, a gente já viu, vou chamar esse ponto de P.
né? O vetor OP, ele pode ser escrito P menos O. Então, seria XY menos 0, 0, ou seja, o próprio XY. Então, bases ortonormais são perfeitas, porque elas são maravilhosas, elas são ortogonais, elas têm unidade 1. Ei, pessoal, eu vou ter que desligar agora, a gente vai ter que terminar agora, porque o computador vai desligar, certo? Mas eu vou continuar essa aula, porque é muito legal isso. E se vocês pensarem, o curso de álgebra linear e todo o resto do cálculo vetorial vai depender exclusivamente disso, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção, desculpe pela demora hoje, espero que vocês tenham gostado, e mais tarde eu vou conseguir colocar esse conteúdo lá no sistema, tá certo? Obrigado aí para quem está participando, se vocês tiverem dúvida, pode falar comigo. Eu geralmente respondo mais rápido no WhatsApp, né? Um abraço, se cuidem. Valeu!